Igreja, é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de volta para a presença de Deus. Guarde isso que eu estou te dizendo. É tempo de volta, é tempo de arrependimento dos pecados. Isso é papel da igreja, se dobrar, se curvar na presença de Deus. Aquela profecia do pastor americano David Wilkerson, a princípio falaram que era em 1986, depois nós fomos estudar, descobrindo que foi em 1973, ele falando de uma peste que viria sobre o mundo, que fechariam bares, igrejas, cidades, isto é, o comércio, e nós estamos vendo isso. E diz que seria um tempo em que a igreja de fato iria se quebrantar, se voltar para a presença de Deus. Hoje nós temos milhares de crentes, especialmente falando do nosso país, milhares de crentes nominais, de gente sem profundidade com Deus. Os pregadores estão adaptando a palavra ao gosto das pessoas, com medo de feri-las, de ser profeta, de falar aquilo que vai desagradar. Só que isso tem desagradado o coração de Deus. Deus não mudou, a sua palavra não mudou. O critério para entrar no céu é o mesmo: santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Volto a repetir: santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o pastor David Wilkerson, na sua profecia, ele diz que seria um tempo em que os crentes se voltariam para Deus para valer. Aqueles que se confessam cristãos pelo mundo afora, eles voltariam de fato a andar com Deus, se tornariam radicais na palavra. Isso não está falando de ser como um radical islâmico, está falando dessa radicalidade no sentido de obediência, de não negociar a palavra. Está falando de integridade, de amor a Deus, de compromisso, de paixão por Deus, de seriedade com as coisas de Deus. É isso que o profeta estava falando. E a palavra do Senhor, em 2 Crônicas, que a gente sempre cita, 7,14, que fala que se o povo humilhar, se o povo orar, buscar, ele vai ouvir do céu. Se o povo confessar os pecados, diz a palavra que ele vai voltar o coração para nós, sua atenção para nós, e vai sarar a nossa terra. Só que o versículo 13 de 2 Crônicas 7,13 diz que por causa da desobediência, por causa da rebeldia do povo, por causa de distanciamento da face do Senhor, o Senhor diz que enviaria peste, o Senhor diz que enviaria os males. Portanto, no 14 ele diz: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isto é, que tem o nome de servo do Senhor, o povo que diz que é de Deus, o povo que confessa a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, se voltar para Ele, se humilhar na presença dEle. E é interessante que o contexto aí, quando essa palavra foi ministrada, foi dita, ela num contexto em que Salomão estava inaugurando o templo lá em Jerusalém, num tempo de muita bênção, de muita prosperidade. Ele começou a construir o templo no ano 4 do seu governo, o 4º ano do seu governo. Um tempo de muita bênção, e na hora dele consagrar ao Senhor o templo, ele vira diante de toda a multidão, de toda Israel reunida, ele vira e lembra uma palavra que o Senhor tinha dito desde Deuteronômio, que o povo deveria andar em obediência a Deus, e que se não andassem, veja só, se não andassem na presença de Deus, viria a disciplina. E nós estamos vivendo esse tempo. Ontem eu dizia, não é hora de trocar iPhone, não é hora de fazer novas dívidas, não é hora vou usar uma expressão bem popular, de esnobar, de curtir. É hora de se quebrantar, de se humilhar na presença de Deus. Essa é a hora, esse é o momento. Portanto, igreja, volte o seu coração para Deus, volte a sua atenção para Deus. Eu pergunto,
nesse tempo de quarentena, nesse tempo de insegurança e de medo, em que o mundo todo está assustado, você está mais próximo de Deus? Você está lendo mais a Bíblia? Você está orando mais? Você está mais consagrado? Você já fez orações de arrependimento, consertando a sua vida, fazendo conserto com Deus, abandonando o pecado, consertando a sua vida com Deus? É tempo de voltar para Deus. É tempo de se quebrantar na presença de Deus. Guarde isso. Tem uma canção, eu escrevi várias canções que falam sempre de encorajamento, escrevo muito sobre isso. E hoje eu postei em alguns grupos uma onde eu falava: não desista, essa luta vai passar, mas entenda, as lutas nunca nos deixam como éramos. Ou nós ficamos melhores, ou nós ficamos piores. Nós precisamos escolher. E nós vamos nos tornar melhores quando nós nos voltarmos para Deus. Volta seu coração para Deus, volta seu coração para sua família, volta para a intimidade. Nesses dias estamos em horários diferentes. Hoje mesmo tivemos uma campanha às 5 horas da manhã. Quantos anos eu não oro às 5 da manhã? Oro tarde da noite. Tenho costume de dormir tarde. Mas eu disse: não, eu preciso dar para Deus o melhor do meu horário. E nós estamos numa campanha esses dias às 5 horas da manhã. 5 da manhã, buscando a face do Senhor. Temos uma campanha às 3 da tarde, com os obreiros da igreja, buscando a face do Senhor. Porque o juízo de Deus é chegado e ele começa pelo altar. É tempo dos sacerdotes, como diz a palavra, dos sacerdotes se dobrarem, dos sacerdotes se humilharem, de todos nós, como obreiros do Senhor, colocarmos a nossa vida na presença de Deus. Entenda isso. E se você fizer isso, guarde o que eu vou te dizer, você é a cura para essa nação, você é a cura para as nações da terra. Se você voltar o seu coração para Deus, Deus vai sarar a nossa terra. Aqui pode ser totalmente diferente do que tem acontecido pelo mundo afora. Entenda isso. Entenda isso. Pode ser totalmente diferente se nós buscarmos a face do Senhor. Deus vai sarar essa terra. Em nome de Jesus. Eu creio, gente, você não tem ideia o quanto eu creio, estou firmado nessa palavra. Mas digo, igreja, é tempo de voltar para Deus. É tempo. Sabe? Esses dias eu fiz uma pergunta para aqueles crentes que já não gostavam de ir na igreja. Aí eu disse: será que vocês sentiram falta dos cultos? Será que sentiram? Pois é. A verdade é que um culto com toda a igreja reunida, ele é uma extensão, ele é revelador daquilo que é a nossa intimidade com Deus no nosso dia a dia. Quem não tem prazer na presença de Deus, nos momentos secretos, como diz a música, entra no quarto, fecha a porta e ora, diz a palavra. Tem uma música aí que está bombando, tocando o país inteiro, com milhões de visualizações falando nisso. Entra no quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. Sabe? Então, se eu não tenho prazer na presença de Deus, na leitura da sua palavra. Hoje eu fiz até uma postagem dizendo que eu estou uma semana sem ligar a televisão. E eu disse assim: estou me sentindo melhor, estou me livrando do medo. Foi uma forma irônica de brincar, de provocar, mas dizendo: a televisão só vai te meter mais medo. Agora, você quer ter resultado para o Covid-19? Entra no seu quarto e ora. Busque a face do Senhor. Sabe? E depois que nós tivemos esse tempo de quebrantamento, esse tempo de retorno às origens, de volta ao primeiro amor, depois que isso acontecer, guarde que eu vou te falar, a gente vai dizer igual Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o salmista ainda diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, bendizei o nome do Senhor. A gente tem uma geração de crente hoje
que ele está na igreja com o celular na mão. Ele não consegue prestar um culto ao Senhor. Ele está conectado com o mundo, com os amigos, com milhares de coisas, mas não com Deus. A gente tem uma geração de crentes hoje que não tem prazer em congregar, que não tem prazer na presença do Senhor. A gente tem uma geração de crente hoje dodói. A gente tem uma geração de crente hoje que o pastor não pode fazer beijo, cara feia para ele não. Que o líder espiritual, que a pastora, não pode repreender o pecado não, porque senão ele muda de igreja. E ele encontra toda hora uma igreja ao gosto do cliente, ao gosto do freguês. Abra teu olho. A volta de Jesus está próxima. E a profecia de David Wilkerson diz assim, que quando acontecer esse momento, em que o povo se dobrar na presença de Deus, haverá a maior colheita de almas que o mundo já viu. E ele disse ainda na palavra, na sua profecia, que Nova York seria sacudida. Está sendo sacudida, terrivelmente sacudida. As bolsas de valores quebradas. Olha que loucura. E aí o profeta diz, mas o povo vai voltar para Deus, para andar com Deus para valer. De intimidade, gente sendo radical na santidade ao Senhor. E assim haverá a maior colheita de almas que o mundo já viu na América Latina e no mundo, na América do Sul, no nosso planeta, nas mais diversas nações da terra. E aí o Messias virá. Eu te pergunto, você está preparado? Hoje eu falava com a pessoa. Você está preparado? Você está mais santo? Você está buscando mais o Senhor? Você está se dobrando na presença do Senhor? Vou te dizer, se você não tem prazer em estar na presença de Deus, meu irmão, se você não tem nenhum prazer em congregar, em estar como igreja junto, como eu disse, como Davi disse, alegrei-me quando me disseram, hoje é dia de culto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você não tem esse prazer, você acha que céu é lugar para você? Você não está preparado para o céu. É tempo de consertar a vida. É tempo de voltar a Deus. Deus te abençoe. O Senhor é contigo. Um abraço.